Olha, tecnológico. Bom, bora lá. Fundos imobiliários. Eu falo disso em todo lugar, toda rede social. Eu falo sobre fundos imobiliários, que é um dos melhores investimentos que eu mais gosto. Então, bora saber como que eu analiso os meus fundos imobiliários. Os 8 indicadores que você precisa saber para analisar um fundo imobiliário. E só um detalhe, para quem ficar até o final desse vídeo, vai ter direito a um mini curso dos Fundos Explorer, ou seja, o maior site que analisa fundos imobiliários. Pois é, fica até o final que eu vou te deixar esse mini curso totalmente gratuito dos Fundos Explorer. Bom, você finalmente montou a sua reserva de emergência, já está com 6 meses de salário guardado para você ter o seu custo mensal totalmente ali guardadinho. Se você precisar, você tem ali para usar a qualquer momento. Então beleza, vamos lá partir para os fundos imobiliários. O primeiro indicador, ou seja, vão ser 8 indicadores. O primeiro indicador é o Dividend Yield. Putz grilo, o cara já começou a falar inglês. Calma cara, é inglês, mas é muito fácil. Esse indicador Dividend Yield, ele saca o canal do 0 aos 50 mil, a carteira pública do canal, onde eu invisto na prática. Eu invisto na LZR11, mas isso aqui de forma alguma é uma indicação de compra, tá bom? Agora vamos para o cálculo. Como que eu descubro o Dividend Yield? Ó, pensa assim, o último dividendo que ele pagou por ação, esse fundo imobiliário, ele me pagou 62 centavos. Então eu faria assim, 62 centavos dividido pelo preço da cota que eu paguei, R$ 124,26 e multiplicaria por 100. O 100 vem da onde? Esse 100 que você multiplica é para transformar em porcentagem, tá bom? Então ficaria assim, daria 0,49%. Esse é o Dividend Yield mensal daquele fundo imobiliário. Mas eu não quero saber o mensal, eu quero saber o anual, Vitor. Então, o Fundos Explorer salva a gente. Lá naquela tabela você não vai precisar fazer nenhum cálculo, você já vai achar o Dividend Yield anual de qualquer fundo imobiliário. É só você ir nessa parte da tabela, DI, entre parênteses 12M, e se você clicar em cima dela, você vai ter de cima para baixo qual que é o maior Dividend Yield disparado, cara. É sensacional o Fundos Explorer. E lembrando, o Fundos Explorer não está me pagando nada, mas coisa boa a gente fala bem. Segundo indicador, liquidez diária. Cara, liquidez diária eu analiso sempre porque eu já passei um perrengue para vender um fundo imobiliário. Então é sempre bom analisar liquidez diária. Liquidez diária é muito simples, sério. Pensa assim, liquidez diária nada mais é do que a facilidade de venda ou de compra de um ativo. Isso funciona para fundos imobiliários, ações, criptomoedas, qualquer criptoativo aí vai funcionar dessa forma. A liquidez diária, ela junta a compra e a venda, ou seja, quando você precisa comprar um ativo, você precisa que alguém venda. E quando você precisa vender, você precisa que alguém compre o que você está vendendo. Então, quanto maior a liquidez diária de um ativo, mais fácil vai ser a venda dele. E o inverso também é verdadeiro. E, logicamente, Fundos Explorer salva a gente de novo, cara. Ele mostra o número de vendas e de compras de um ativo diariamente, ou seja, você consegue ver se aquele fundo imobiliário que você está comprando tem uma liquidez boa, uma liquidez alta ou uma liquidez baixa. Vacância, cara, vacância é o indicador que você mais precisa analisar. Dessa lista, eu com certeza falaria que a vacância é o mais importante. Pensa assim, você tem 1.000 metros quadrados para alugar para 4 pessoas de forma igual, ou seja, cada uma vai ficar com 250 metros, logicamente. E por dificuldades, uma pessoa ali, largou os 250 metros quadrados. Ou seja, você ficou com 750 metros quadrados alugados e 250 não estão alugados, ou seja, estão vagos. Daí vem a palavra vacância. Quanto mais alta a vacância, pior para o fundo imobiliário e pior para a gente, porque o dividendo vai cair menor. Então, quanto maior a vacância de um fundo imobiliário, pior para a gente. Por isso, Fundos Explorer salva novamente. Muito obrigado, Fundos Explorer. Mas sempre lembre disso, cara. Analise anualmente aquela vacância. Não fique só focado em 2, 3 meses. Analise a linha temporal daquele fundo imobiliário. Você consegue analisar anual. Então pensa assim, a LZR11 está aparecendo aí na tela.
Se liga, 0% de vacância, cara. Isso significa que o fundo imobiliário, ninguém deixou de pagar ele, ou seja, ele sempre vai ter um dividendo bom, digamos assim. Para você ter ideia de quem participa da LZR11, Globo, BRF, que é a fusão da Perdigão com Sadia e 1 milhão de marcas aí de frango, de comida, de carne. Então, cara, é um fundo imobiliário muito fortificado. Por isso, a vacância dele é nula. Agora, o quarto indicador, que quando eu falar o nome, um monte de gente vai sair desse vídeo e vai falar, pelo amor de Deus, o cara vai falar de matemática. Não, cara. É P sobre VPA. Calma, não é fórmula de Bhaskara, não é fórmula de física. É muito simples, cara. Pensa assim, P é o preço da cota e o VPA é o valor patrimonial por ação. Esse índice, basicamente, ele quer dizer o quê? Se você está pagando mais caro ou mais barato referente ao valor patrimonial que aquele fundo imobiliário tem. Não entendeu nada? Cara, se liga, eu vou fazer uma conta básica aqui para você ter ideia do que eu estou falando. Vamos dizer que o LZR11 está precificado em R$100 cada cota e o seu valor patrimonial está avaliado em 50 milhões, ou seja, juntando todos os imóveis daquele fundo imobiliário, a LZR11, estão em 50 milhões de reais. E esse fundo emitiu até o dia atual que a gente está fazendo essa análise aqui, 100 mil cotas. Lembra que você vai encontrar tudo no Fundos Explorer. Agora, para acharmos o VPA, é só dividir o VP, ou seja, valor patrimonial, pelo número de cotas emitidas. 50 milhões divididos por 100 mil daria R$500, ou seja, você está pagando R$100 por cota, mas teoricamente ele valeria R$500 por cota. Ou seja, você tem um desconto absurdo de R$400 por cota. Então, Vitor, se eu achar um fundo imobiliário com desconto, eu já posso meter todo o meu dinheiro que eu tenho? Calma, meu amigo, não é assim. Por exemplo, se você descobrir um desconto em um fundo imobiliário, pode ser que sim, seja uma oportunidade de compra, mas muitas das vezes pode significar que aquele fundo imobiliário está sendo precificado da maneira correta e não seja um desconto, e sim que ele não está indo tão bem. Por isso, a importância de você fazer toda a análise, ou seja, juntar os 8 fundamentos que eu estou te mostrando aqui, os 8 indicadores, juntando eles e fazer uma análise concreta daquele ativo. Fica tranquilo, é só você ver aí na tabela, tá aparecendo na tela, vai ter de todos os ativos que você precisar. É muito tranquilo, cara, ele te mostra tudo facinho, muito fácil mesmo. Agora é meio óbvio, mas muitas pessoas não veem. Os imóveis, cara. Você está alugando, você está pagando, você está comprando cotas de um ativo que reúne vários imóveis, mas às vezes as pessoas nem sabem quais são os imóveis que fazem parte daquele fundo imobiliário. Então, o Fundos Explorer, para mudar isso na sua cabeça, ele te mostra facilmente todos os imóveis que tem naquele ativo, cara. É só você olhar aí no mapa, tá aparecendo na sua tela, você vem aqui embaixo, e olha, se liga nisso aqui, cara. No Google Maps você já consegue achar todos os imóveis. Por exemplo, a LZR11 tem a Globo, como eu já tinha dito, a BRF e vários imóveis. Você consegue ver se é de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. A Globo está localizada no Rio de Janeiro e em vários lugares. Você consegue ver os metros quadrados e, cara, é sensacional. Você sabe tudo sobre os imóveis daquele ativo para você ver se vale a pena ou não pagar aquele valor por aquele fundo imobiliário. Diversificação. Pois é, diversificação do fundo imobiliário é muito importante, porque pensa assim, algum prédio, alguma coisa aconteceu com aquele fundo imobiliário, algum dos prédios comerciais dele, algum shopping que participava daquele fundo imobiliário, sei lá, foi lacrado pela agência sanitária daquele estado. Cara, pensa o prejuízo que é para um fundo imobiliário, mas se aquele fundo imobiliário é diversificado, cara, praticamente ninguém vai sentir, vai ser irrelevante aquele prédio, aquele shopping ser lacrado, porque aquele fundo imobiliário está tão diversificado em vários ativos, em vários imóveis, que não vai ter importância até ele parar de ser lacrado ou eles consertarem o que quebrou, seja lá o que for. Se ele for diversificado, isso vai salvar a sua vida. Então sempre veja quais são os imóveis, os estados que estão localizados aqueles imóveis, juntamente com o indicador de cima. Esse aqui tem muito a ver com o indicador de imóveis, mas ao invés de você ver
cada imóvel, cada localização dele, se em torno ele está bem alocado, ele está num lugar que realmente dá para as pessoas alugarem, se realmente vai valer a pena para as pessoas alugarem. Aqui você está vendo a localização, ou seja, diversificação dos imóveis que pertencem àquele fundo imobiliário. Agora, realmente, a localização. Isso é bem óbvio, mas eu tenho que falar aqui, muitas pessoas esquecem de realmente ver a localização. Diversificação, que eu acabei de falar, é bem diferente de localização. Agora você vai entrar numa análise profunda. Você entra no Google Maps, pega a localização daquele fundo imobiliário e você vai ver se naquela área realmente vale a pena para uma pessoa alugar, se realmente vale para uma empresa, por exemplo, alugar aquele prédio comercial, se tem restaurantes próximos para aqueles trabalhadores que vão trabalhar naquele prédio, se eles têm acesso ao metrô e etc. Isso vai te ajudar demais a você se sentir confiante ao investir naquele fundo imobiliário. Que pode parecer confuso, mas é muito fácil e muito importante. Retorno versus renda fixa. Ou seja, a gente sempre precifica o fundo imobiliário de acordo com a poupança, porque o fundo imobiliário, além dele te pagar dividendos, logicamente, ele vai ter ou a valorização ou a desvalorização da cota, ou seja, você pode receber de duas formas. Ou seja, se você vendesse um ativo ou um fundo imobiliário com a valorização dele de 10%, sei lá, você investiu nele num ano inteiro e ele se valorizou 10%, além de você ganhar os dividendos dos 12 meses, você também teria a valorização dele naquele ano. Ou seja, quando você vendesse aquele ativo, você teria 10% a mais quando você vendesse ele. Mas aí a gente pega a poupança. Imagina se naquele ano a poupança rendeu, por exemplo, 20%. Para que eu vou ficar me arriscando em um fundo imobiliário que é muito mais arriscado que uma poupança, sendo que a poupança está rendendo mais? Então é sempre bom você analisar se aquele fundo imobiliário, em todos os anos, eles renderam mais do que a poupança. E, para você não ter todo o trabalho do mundo de analisar isso, logicamente, o Fundos Explorer te mostra isso. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui na tela, se liga. Mas, importante dizer, os Fundos Explorer, eles pecam nessa parte aqui, porque eles não mostram também que você pode reinvestir os dividendos, que é o melhor a se fazer. Você recebe os dividendos todo mês e você vai juntando e você consegue comprar mais cotas com eles. E você vai fazendo aquele efeito bola de neve que o Warren Buffett já criou um livro sobre esse tema, um dos maiores investidores de todos os tempos. Então, sempre bom você analisar se aquele retorno realmente está valendo a pena de acordo com a poupança ou com um tesouro direto, tesouro Selic, tesouro IPCA e etc. Bom, como prometido, para você que perseverou, veio até o final do vídeo, tá pronto para analisar um fundo imobiliário, cara, parabéns! Você ganhou um mini curso do Fundos Explorer. É o primeiro link aqui da descrição, só clicar, faz esse mini curso, vale muito a pena, eu fiz, é muito bom, cara, Fundos Explorer é fantástico e sempre lembre-se disso. Bora lá investir!